Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês essa noite. E, como eu disse, nós estamos vivendo dias desafiadores em todas as áreas. Obrigado, meu amor. Em todas as áreas da nossa vida. Nós, semana que passou, fizemos um bate-volta ali em São Paulo, Felipe? E a gente vê o povo se movimentando e tentando buscar tantas coisas. Só o que se ouve falar, agora acabou a Copa do Mundo. Nós vamos começar a escutar outros assuntos, Você sabe qual que é, Acho que o mês que vem já começa o correrio das políticas, E muitas pessoas têm esperança que um ganhe, outro ganha. E cada um tem suas liturgias, essas coisas que falam, seu modo de pensar. E a igreja do Senhor, ela precisa continuar perseverando. E é sobre perseverança que eu vou falar essa noite. Se nós formos olhar para as dificuldades do dia a dia, pastor Luiz, nós paramos na beira do caminho. Para aquilo que muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e não achamos saída. Se eu fosse dar o microfone aqui para muitos de vocês falar hoje, talvez muitos iam dizer para mim: olha, tem sido desafiador os meus dias, a minha vida, alguns com perdas, outros com ganhos, mas para todos nós é desafiador, sim ou não? A gente tem desafios todos os dias, e no meio do caminho, nós temos a tendência como homens, como mulheres, como seres humanos, a procurar querer viver a nossa vontade. Se eu sentasse com muitos de vocês, cada um ia dizer para mim que tem uma vontade de alguma coisa, um sonho, um projeto, um plano. E isso está tudo certo. Mas tem uma coisa que nós esquecemos no meio do caminho, enquanto a nossa vida está sendo trilhada aqui embaixo, existe a vontade de Deus que precisa prevalecer. E nem sempre a vontade de Deus, ela nos agrada, sim ou não? Às vezes, nós olhamos e perguntamos: Deus, o que está acontecendo? Por que tem que ser dessa forma? Por que tem que ser desse jeito? Até quando vai ser assim? Parece que outras pessoas avançam e parece que nós sempre batemos na trave. Parece que a minha casa, a minha família, a minha empresa, em algum momento, parece que tudo vai água abaixo de novo. E eu não vou conseguir. Eu quero ler um texto bíblico com vocês que está lá em Hebreus, capítulo 10. Versículo 36 em diante. Hebreus 10, 36. E dentro do que eu estou falando, nós vamos compreender essa noite que na maioria das vezes nós queremos viver a nossa vontade. E quer ver uma fala mais incrível que aparece na vida dos homens? Vamos ver o que Deus vai fazer. Eu estou buscando em Deus, mas na verdade muitas vezes nós não estamos buscando a direção de Deus. Nós não estamos buscando aprender de Deus ou ouvir Deus. Nós tomamos decisões muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, pela nossa vontade própria, pela nossa carnalidade, ou pelo aquilo que às vezes está nos fervendo aqui dentro, que é uma palavrinha simples, que principalmente o gaúcho tem, chamado orgulho. O orgulho muitas vezes, quando está inflamado em nós, faz nós tomarmos decisões fora da vontade de Deus. Porque nós, quando estamos orgulhosos, mesmo que alguém esteja nos apontando um destino, por causa da nossa arrogância, do nosso orgulho, nós anulamos. E quantas pessoas
que já poderiam estar muito além na sua vida, em todas as áreas, como falei, financeira, casamento muito mais alinhado, vida amorosa, tem gente que nem casamento tem, vida amorosa podia estar mais alinhado e se tornar um casamento e viver feliz com o Senhor. Pessoas que poderiam ter empresas já muito bem sucedidas, mas pelo orgulho e por não viver a vontade de Deus, Felipe, param na beira do caminho, atrasam a vontade de Deus. E quando nós atrasamos, pelas nossas decisões, há um preço às vezes que nós pagamos, que não é o que muitas vezes nos disseram para nós: olha, você está sendo castigado por Deus. Eu vim aqui essa noite como profeta dessa geração dizer para você que Deus tem prazer em abençoar a tua vida. Deus quer ver você crescer, Deus quer ver você avançar. Deus não quer que você tenha esse pensamento: ah, eu estou sendo castigado porque um dia eu errei, um dia eu falhei. Mas Deus quer que essa noite você saia daqui e vire uma chave na tua vida. Eu costumo dizer que o orgulho é a raiz de todos os males. E se você estiver aqui essa noite com o teu coração cheio de orgulho, fechado, você veio no lugar errado, você vai perder a noite. Você poderia estar em casa, talvez jantando, fazendo alguma coisa. Você vai vir aqui, você com o coração fechado, cheio de orgulho, você não vai receber aquilo que Deus tem preparado para você. Mas se você abrir o teu coração e dizer: Jesus, eu já não aguento mais lutar com as minhas forças. Quero que você levante a tua mão assim para mim, por favor. Você quer receber algo de Deus essa noite? Levanta a mão lá em cima assim. Seja humilde, por favor. Tira essa arrogânciazinha de lado. Isso não tem levado você a lugar nenhum. Os anos já passaram e Deus quer fazer algo novo na tua vida, na tua história. E parece que nada anda. Ei, se você não abrir o teu coração para receber algo poderoso de Deus essa noite, talvez você não alcance aquilo que Deus tem prometido para a tua história, para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Senhor, aqui está povo essa noite, pessoas com o coração aberto, dispostos a receber algo novo, Senhor, da tua parte. Esta noite fala conosco, Senhor. Esta noite vem com força aos nossos corações, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor tem apontado para nós essa noite, que nós deixamos de lado o orgulho e possamos viver a plenitude da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Olha o que diz o texto bíblico: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, diga comigo, a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. O texto está dizendo, eu já vou ler o outro versículo, que quando nós temos paciência, para que nós possamos alcançar a promessa, é necessário fazer a vontade de Deus. E eu começo a minha mensagem essa noite perguntando para você: será que você tem estado no centro da vontade de Deus? Não precisa você gostar de me ouvir pregar, e eu não preciso da sua aprovação. Graças a Deus. Eu não dependo do seu glória a Deus, do seu aleluia, não dependo disso. Mas eu queria que você essa noite olhasse para dentro de você e tivesse essa clareza: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que a minha vida, a forma que eu ando, a forma que eu faço, a forma que eu desenrolo o dia a dia da minha vida, de fato é a vontade de Deus? E talvez você espera um milagre. Quem não quer um milagre, né? Quem não quer viver uma cura? Quem não quer viver uma porta aberta que você vai ganhar bem e trabalhar pouco? Que eu acho bem difícil isso acontecer. Geralmente, pessoas têm que trabalhar muito, né, pastor Luiz? Para que Deus abra a porta, empresários, quem quer que seja, sempre trabalha muito. Então a vontade de Deus é que você desfrute de coisas grandes no Senhor.
Mas eu quero perguntar de novo para você essa noite. Queria que você olhasse para dentro de você. Será que você está vivendo a vontade de Deus? Será que você faz aquilo que agrada a Deus? Se hoje você tivesse um tete-a-tete com Deus, se você sentasse de frente para o Senhor, será que você tinha essa arrogância toda, esse orgulho todo que muitas vezes você tem, de chegar diante de Deus e dizer: peraí um pouquinho, eu estou fazendo a tua vontade. Se tu não quer me abençoar, o problema é teu. Tem gente que só falta falar sim para Deus, Felipe. É desse jeito, é dessa forma. E os anos passam. Entra em igreja, sai de igreja, troca de pastor. Você pode fazer o que quiser. Se nós não quebrarmos o nosso orgulho e não estivermos aos pés da cruz, vivendo a vontade de Deus, não consegue vencer e viver a promessa. Isso é Bíblia e ponto final. Essa semana, enquanto eu buscava algo de Deus para falar aqui, falava: Deus, faz tempo que eu não venho com uma palavra mais dura. Mas Deus falou ao meu coração: eu quero alinhar a minha noiva para o dia maior da promessa, se encontrar comigo nas mansões celestiais. Talvez é dura essa palavra, mas vai ter gente que vai abrir o coração, vai receber. Me ajuda a pregar, por favor. Vire para essa pessoa bonita que está no seu lado e fala assim para ela: como foi tua semana? Você fez a vontade de Deus? Não adianta, irmão, estar todo domingo aqui. Não adianta estar todo domingo aqui. Se chegar segunda-feira e nós de novo se entregar às nossas mazelas. Não adianta nós estarmos aqui todos os domingos. Não adianta, vou mais profundo ainda. Não adianta nós fazer devocional todos os dias. Não adianta nós lermos a Bíblia todos os dias e até mostrar para alguém que nós oramos. Uma vez eu estou numa conversa só de pastores. E tinha uns 2 pastores bem renomados assim aqui do estado. E tinha uns novatos assim, juntos. E um começou a falar para o outro: quanto tempo tu ora por dia? E eu quase me joguei embaixo da mesa, Samuel. Porque tinha uns que falavam que oravam. O cara falou: ó, eu oro 2, 3 horas por dia. Outros falaram: eu oro de manhã 1 hora, meio-dia 1 hora, e antes de dormir de 1 hora a 1h30. Um pastor muito sábio, mais maduro que estava conosco. Eu fiquei quietinho, nem falei quanto tempo eu orava. O mais maduro falou assim: meus filhos, não tem a ver com o tempo que você ora. Tem a ver se você vive debaixo da vontade de Deus. Não adianta você subir para o monte e orar, né? Tem um homem pedindo para mim ir para o monte essa semana. Vamos ver se dá para a gente ir, né? Se o tempo ajudar, nós vamos. Mas não tem a ver com o tempo que você ora. Não tem a ver com você estar dentro de uma base missionária. Se você não viver a vontade de Deus, talvez o tempo passe e você não consegue receber o que Ele prometeu. Em outra versão bíblica que eu anotei aqui, o texto diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Essa é outra versão mais simples você entender. De modo que depois que terem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quem de vocês aqui já recebeu uma promessa de Deus? Levanta a mão assim, eu quero ver. Que Deus já falou com você, que Deus já disse para você que Deus ia fazer na tua vida. Acho que todos nós que estamos na igreja recebemos de alguma forma. Só que se nós não vivermos
a plenitude da vontade de Deus. É por isso que passam os anos. É por isso que a gente finda um ano. A gente faz aquela festa bonita de Réveillon nas nossas casas ou na igreja. E nós recebemos uma palavra profética. Todas as igrejas, cada uma tem a sua, né? Cada uma cria um tema para o próximo ano. E a gente começa com muita expectativa. Esse vai ser o ano que Deus vai fazer. É o ano da promessa. É o ano da vitória. É o tempo que Deus escolheu. É o tempo novo. É tempo de nós vivermos o novo de Deus. Tem igreja que bota na placa, né? É o tempo de viver o novo. E tudo isso está certo. Você já notou que parece que passam os meses, passam os anos. Eu vim pregar essa noite com meu coração firmado naquilo que Deus me falou. Entra os anos, passam os meses. Eu vou muito mais além. Você troca de igreja, você troca de pastor, você troca o hall de amigos, o grupo de amigos, e parece que alguma coisa não vira. Você sabe tudo, você é bom em tudo, você tem tua própria convicção. Tem gente que às vezes quando senta comigo, pastor Luiz, dá vontade de dizer: não, faz o seguinte, ó, eu não vou mais pastorear e você pastoreia, porque você está muito pronto. De tão bom que você é. Argumentos. Mas a noite, para nós aqui na Ágape, essa noite é: você tem vivido a vontade de Deus para viver as promessas? Eu anotei 3 pontos importantes dessa mensagem. Eu dividi em 3 tópicos principais do texto. Primeiro, a necessidade da perseverança. No texto original, a palavra usada para perseverança carrega a ideia de super corajoso. Alguém que não para, alguém que não desiste. E a vida cristã, como eu iniciei falando no início da minha palavra, ela não é uma corrida de velocidade de 100 metros rasos. Não é. Mas ela é uma maratona. Muitas vezes começamos o ano, ou um propósito, eu já tinha falado aqui, mas eu anotei aqui, cheios de fé, cheios de esperança. Mas no meio de tudo, o desânimo chega quando o tempo de resposta demora. Se o tempo de resposta está demorando, é porque Deus ainda está formando algo dentro de você. É porque Deus ainda precisa encontrar dentro do seu coração verdades que talvez Ele ainda não encontrou. Deus precisa encontrar dentro de você renúncias que você ainda não renunciou. E você não pensa que para mim pregar uma mensagem como essa, eu não tive que refletir, eu não tive que ver se de fato eu estava renunciando à minha própria vida para viver a vontade de Deus. E sabe o que mais mostra, Heré? Se nós estamos vivendo a vontade de Deus, são os frutos de uma vida de um homem e de uma mulher que tem autoridade no mundo espiritual para orar na sua casa, para declarar e profetizar e aguentar o processo das dificuldades e ser perseverante, entendendo Deus está no controle de tudo. Eu tenho 43 anos de idade, meu irmão. Talvez não vou ter a dádiva de pastorear uma igreja grande, numa capital, mas eu tenho uma certeza dentro de mim. Todas as vezes que eu pude apontar um destino para jovens, para pessoas, famílias, casamentos, dentro da palavra de Deus, eu sempre apontei dessa forma: viva a vontade de Deus, busque entender a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Paulo vai dizer em Romanos 12:2 que é necessário para viver a vontade de Deus, viver uma metanoia, uma mudança de mente. É necessário mudar, cambiar a nossa mentalidade para alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós.
A palavra nos lembra que a resistência é um requisito, não é uma opção. Aguentar as pauladas, aguentar os dias maus, aguentar as dificuldades, é um requisito para quem quer viver a vontade de Deus. Quando tudo vai bem é fácil. Quem não queria estar aqui essa noite com bastante dinheiro na conta, pastor Adelar, para terminar esse culto e dizer: não, pastor, não vou comer o X aí porque eu vou numa churrascaria, porque tenho dinheiro, Deus tem me abençoado, mas eu vou abençoar alguns necessitados que precisam aí, alguns irmãos. Quem não queria? Hipocrisia sua dizer que não quer. Eu queria. Todos nós queremos ter uma vida bem sucedida. Todos nós queremos alcançar a promessa. Talvez um dia Deus te falou que você teria muito dinheiro. Talvez um dia Deus te falou que você seria um homem bem sucedido. Talvez Deus falou para você que você seria um pai de família. E o tempo já passou e parece que as coisas não acontecem. Eu vim trazer essa palavra para você essa noite, que está de coração aberto dizendo: eu continuo perseverando, eu continuo com o meu olhar na cruz de Cristo. Então, meus irmãos, gravem isso. Ser perseverante é um requisito, não é uma opção. Para quem deseja vencer os obstáculos, tem que ser perseverante em todas as áreas da vida. Segundo ponto que eu anotei é o processo de fazer, ou seja, viver a vontade de Deus. O versículo é claro ao colocar uma condição antes da promessa. É muito claro. O texto vai dizer: depois de terem feito a vontade de Deus, depois de a perseverança que é exigida, e não é simplesmente sentar e esperar passivamente, mas sim continuar agindo de acordo com os princípios divinos. Diga comigo, princípios. Diga comigo, princípios divinos. Isso é inevitável na vida de um homem e de uma mulher. Você pode ter dinheiro, você pode ter o melhor carro que lançaram agora, você pode ter uma empresa, mas tem uma coisa que ninguém compra: é a paz de espírito, a paz na alma, o sentimento de deitar a cabeça no travesseiro e saber que durante o dia tudo que fez são princípios divinos. Vou perguntar para você de novo essa noite: será que você tem vivido princípios? Será que a tua vida tem de fato... Irmãos, a mensagem é para esse lado hoje. Vontade de Deus. A vontade de Deus, ela vai contrária, ela nos confronta. A vontade de Deus não nos faz acordar de manhã cedo e falar: uau. Não, a vontade de Deus nos confronta. A vontade de Deus às vezes nos esmaga. A vontade de Deus às vezes nos faz ter perdas. A vontade de Deus nos leva às vezes para caminhos que nós dizíamos: eu nunca vou. Isso, eu nunca vou fazer. Sentar à mesa, fazer uma escola missionária, nunca vou. A vontade de Deus nos aponta para isso. Se eu for perguntar para os pais que estão aqui: você quer que seu filho seja um pastor? Você quer que seu filho seja um missionário? Ei, irmã Ivone, para que da faculdade para Vica? Duvido que você dentro de si pensou: minha filha vai estudar e vai casar com um missionário e vai morar lá não sei aonde ainda, longe de tudo. A vontade de Deus vai contrário muitas das vezes o que nós queremos. Mas a Bíblia vai dizer que quando nós vivemos, Paulo está dizendo em Romanos 12:2, quando vivemos uma metanoia, uma mudança de mente, nós conseguimos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela nos leva para caminhos diferentes, mas ela vai trazer com convicção dentro de nós que estamos vivendo o propósito. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se você puder, levanta a tua mão conosco, fecha os teus olhos, diga para o Senhor palavras lindas para Ele. Diga para Ele: eu estou disposto a viver a tua vontade. Esquecer daquele. Diga para Ele que você está disposto a viver a vontade dEle. Eu nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Continuar agindo de acordo com os princípios divinos é obedecer mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. É manter a integridade nos bastidores. Você sabe que estão falando de ti, você sabe que estão se reunindo e o teu nome é mesa. Estão orando e contando os dias, esperando você quebrar, você falir. Quero ver até onde vai. Tu viu? Trocou de carro. Tá com um carro mais barato. Deus tirou o carro. Tu nem sabe, irmão. Talvez Deus está tramando alguma coisa para depois trazer com 2, 3 carros melhor. Cuide a tua língua. Pare de ser alguém que nos bastidores não vive integridade. Quem vive a vontade de Deus vive íntegro nos bastidores. Vive íntegro quando está no meio até das rodas, que a presença de Deus muitas vezes não está ali. Deus se agrada de gente honesta. Deus se agrada de gente que guarda os princípios. A vontade de Deus é que o seu povo, a sua noiva, a sua igreja viva alinhado dentro da sua vontade. A vontade de Deus é que nós sejamos santos, santificados, conduzimos a nossa vida com integridade nos bastidores. É aqui que pega muita gente. Os anos passam e o que aparece são os frutos. Não, irmão, sai desse teu lugarzinho de orgulho. Não, Deus me fez, mas Deus não quer me dar nada. Deus não quer que eu tenha nada. Não, isso aí é Deus. Não, irmão, são as escolhas suas, erradas. Falastrão, maldoso, não é íntegro, não tem verdade naquilo que fala. Conversa uma coisa aqui, meia hora depois fala outra. Isso é vontade de Deus, isso é princípios. Será que isso é princípios? Será que isso é vontade de Deus? Me falem, senhores. Eu sabia que ia ser difícil de dar glória a Deus, aleluia, essa noite. Mas eu não me preocupo, como eu disse, eu não dependo do seu glória a Deus, do seu aleluia. Mas vai ter gente que vai sair daqui. Eu já vejo pessoas com lágrimas nos olhos. Eu já vejo pessoas com o coração aberto. Vai ter gente que amanhã vai amanhecer diferente. Vai ter pessoas que essa semana vão dizer para trás de mim: Satanás, eu não quero participar dessas conversas, eu não quero participar dessas coisas. A minha vida é princípio. A minha vida precisa adorar o Senhor. A minha história precisa agradar o Criador. É obedecer mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Manter integridade nos bastidores, preparando o coração para receber a bênção sem que ela nos destrua. Olha que forte isso aqui.
Quantas pessoas não tinham nada, daí Deus vai e abençoa, conquistam coisas, estava na lama, aí Deus pega o camarada, restaura, dá uma oportunidade para ele. E daí parece que a bênção fez mal, não é verdade? Parece que a bênção fez mal. Quando o camarada não tinha nada, o camarada era humilde. Que Deus guarde o nosso coração. Status não levam ninguém para o céu. Fachada não leva ninguém para o céu. O que garante uma vida eterna com o Senhor é o que vivemos no secreto, é o que, a integridade que temos nos bastidores. É isso que faz de nós homens e mulheres de verdade. Anotem, irmãos, pode anotar, observem. Pessoas que vivem uma vida de qualquer jeito, elas não avançam. Pessoas que vivem uma vida de mentira, elas até têm uma aparência bonita, mas os frutos falam por si, a forma que vivem. Parece que a porta nunca abre, não é, pastor Luiz? Parece que nunca abre. Por que não abre? Ah, porque assim, né, irmão, tu vê, né, as lutas são tantas, as dificuldades são tamanha, eu abro empresa, não dá certo, eu faço isso, não dá certo, nada na minha vida dá certo. São suas escolhas. Você tem escolhido viver as suas vontades. Você não renuncia o pecado. Você não equilibra uma vida dentro da vontade de Deus. Eu não estou falando aqui de pessoas que são discipuladas, pessoas que tropeçam, mas que estão com o coração aberto, dizendo: Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Essa palavra aqui é para pessoas que essa noite estão com o coração aberto, dizendo: Senhor, eu perseverei, eu quero viver, eu quero fazer a tua vontade. Talvez a tua oração nessa noite seja: Jesus, eu tenho tentado, mas eu não consigo. É para você que Deus quer dar uma palavra essa noite, dizer: eu quero restituir você, quero restaurar você. Deus não tem como arrombar o coração de pessoas orgulhosas. Quando estamos na vontade de Deus, um sinal, meu irmão, é que a bênção que você recebe, olha isso aqui que eu anotei aqui, quando estamos na vontade de Deus, um sinal é que a bênção que você recebe revela o coração e o caráter de quem diz amar você. Sabe aquelas pessoas da nossa volta, às vezes, batendo nas nossas costas? Aí você compra um carro novo, você compra uma casa nova, a pessoa não se alegra com você, ou entre linhas a pessoa critica. Meu irmão, eu tenho um cuidado tremendo quando eu vou falar com alguém, quando alguém vem me trazer: pastor, olha só o que eu comprei. Uau, meu irmão, tu gostou? Gostei. Está feliz? Estou feliz. Então estou feliz também. Sabe, não é sempre ter uma palavra de: tu vê, para que isso? O momento de nós aconselharmos alguém é quando alguém nos procura para nós dar um conselho, uma direção dentro de uma coisa. Depois que a pessoa está vivendo algo, celebre com ele a vitória dele. Então, quando estamos na vontade de Deus, aquilo que nós conquistamos ou vivemos revela o coração e o caráter de quem diz amar você. Agora, quando nós perseveramos, nós alcançamos coisas que incomodam quem não vive processo. Escute o que eu vou falar para você. Tem gente que não vive processo. Então, quando nós perseveramos e alcançamos vitórias, pode notar, incomoda quem não vive processo. Seja na vida ministerial, quando você vê alguém crescendo, está crescendo porque deve dar um dízimo alto. Quem nunca ouviu isso? Nas queridas igrejas brasileiras, está crescendo porque dá presente para o pastor. E nem tem a ver com isso. Tem a ver com uma vida de integridade e perseverança.
nunca teve a ver com o salário que você ganha. Deus, Ele pega os pequenos e faz prosperar, faz crescer. É Deus quem faz, não são os homens. Terceiro tópico que eu anotei aqui, chegando para o final: a promessa, a certeza da recompensa. O texto está deixando claro que após vivermos a vontade de Deus, vamos desfrutar da promessa. A promessa, a certeza da recompensa. Muitas vezes, meus irmãos, a espera pode parecer longa demais, mas o versículo que nós lemos garante que o recebimento da promessa é o resultado final da fidelidade. A paciência não é apenas a habilidade de esperar, mas como você comporta, ou seja, enquanto espera. Como você age enquanto espera. Deus, Ele vai usar esse período de espera para fortalecer o nosso caráter e moldar a nossa fé. Nos preparando, Rodrigo, para quando nós recebermos a promessa, nós aprendermos a valorizar a promessa. Deus não pode entregar algo poderoso na mão de ingrato. Deus não pode entregar algo grande na mão de quem não aprendeu a valorizar os pequenos começos. Oh! Sim! Deus não pode entregar coisa grande na mão de quem não entendeu que tudo começa pequeno, o que nasce grande é monstro. Deus quer fazer algo na tua vida começando pequeno, trabalhando em você, moldando o teu caráter. Como Deus vai dar, Bernardo? Algo grande na mão de gente ingrata, que não valoriza os pequenos começos. Deus ama corações humildes. Deus ama quem valoriza as coisas pequenas da vida. Talvez Deus está formando algo em você nesses dias. Valorize, valorize. Agradeça a Deus pelo momento que você está passando. Diga obrigado, Jesus. Obrigado pelo pão na mesa. Obrigado pelo café preto. Obrigado pelo Fuca que me leva para a igreja. É macaçora barrai. Ele me calabadorou bacharabahai. Aprenda a valorizar. Se decidir, pois quem te prometeu é cumprir. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chega. Levante a tua mão, levante a tua mão. Esta é a noite que Deus quer te entregar algo maior. Aprenda a valorizar os pequenos começos. Vai, família Ágape! Deus tem algo grande para entregar essa noite. Sim, Jesus. Sim. Deus vai usar esse período de espera para fortalecer o nosso caráter, para moldar a nossa fé, Vilar. Deus prepara momentos para que nós saia de uma vida rasa. Então Deus vai fazer coisas dentro da vontade dEle que na maioria das vezes não nos agrada. E olhe para mim que eu vou dizer para você essa noite, com temor no Senhor eu vou falar aqui. Com temor eu vou falar. Os músicos olhem para mim. Ninguém, nenhum homem tem o poder. Pare de dizer que fulano me parou, fulano não me apoiou. Eu não estou bem porque
Ah, porque o Rodrigo não me ajudou. Ah, eu não estou bem porque o Rafa e a Letícia não me ajudaram. Ninguém tem o poder de parar a vontade de Deus quando Deus quer te dar algo. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Homem, não para, Julie. Homem, não para o teu ministério. Homem não consegue deixar nós parados. Homem não trava o que Deus quer fazer. Quando Deus, Ele levanta, Ele resolve do jeito dEle, da forma dEle. Quantas vezes tentaram me parar? Pastor Luiz é testemunha. Se você nunca sentou para ouvir como eu assumi essa igreja aqui, senta comigo, pastor Luiz, para que ele confirme junto comigo. Ninguém acreditava em mim, não é verdade, pastor Luiz? Tinha uns quantos na minha frente. E eu nem queria, eu nunca corri atrás de ser pastor. Não, eu gostava de ganhar dinheiro, eu era gerente administrativo de empresas. Pastor Luiz sabe, conheceu minha vida quando eu cheguei aqui. Logo cresci, Deus abriu portas. Cheguei no litoral, fui trabalhar, ganhar dinheiro. Mas sempre honrei minha liderança, meus pastores. Sempre amei cuidar de líderes, cuidar dos pastores. Ah, então tá aí, pastor. Foi consagrado porque tu puxava o saco dos pastores. Não. Muitas vezes eu era uma pedrinha, né, pastor Luiz, no sapato, né? Porque eu tinha uma personalidade muito forte. Então eu não queria saber numa reunião. E eu não era falso. Graças a Deus nunca fui falso. Estava numa reunião, eu não ficava caladinho como muita gente fica por aí quando faz uma reunião. Eu tinha que falar, eu levantava a mão só um pouquinho, posso dizer, olha, eu acho que assim, assim, assim. Os pastores tinham o direito de dizer para mim que não. E estava tudo certo. Mas eu dava a minha opinião. E às vezes incomodava. Em 5 anos de ágape aqui, passaram 6 pastores. E eu estava ali. Sabe o que eu fazia, Tony? Eu cuidava o som da igreja, como você está cuidando aí hoje. Não era, pastor Luiz? Eu cuidava o som da igreja. Eu vinha cedo como você vem. Eu cuidava o som da igreja, eu fazia a mídia da igreja. Josias me ajudava, está lá no estacionamento hoje. Josias também acompanhou todo esse processo. Mas eu fazia tudo com amor, porque eu amava servir ao Senhor. Um dia, o meu pastor, um baiano, veio lá da Bahia, assumiu a igreja. E eu me lembro que no dia que ele pregou a primeira mensagem no culto, ele tinha uma calça, que tinha o friso da calça, tão bonita que era, social, uma camisa bem bonita. Ele já descansa no Senhor, o pastor Daniel. Quando ele terminou de pregar, eu ia receber ele lá em casa. Tinha feito uma lasanha, ele tinha recém-chegado de fora, tinha assumido a igreja naquela semana. Eu tinha combinado com ele domingo à noite, ele jantar conosco. Quando ele terminou de pregar, eu dei um abraço no pastor Daniel e falei, uau, agora estamos com um homem de Deus aqui. O pastor Daniel era um homem teólogo. Pensa num cara que dava gosto de ouvir pregar, Samuel. Manso. Eu amava aquilo. Eu nasci no meio disso. A minha igreja onde eu nasci é uma igreja muito bíblica. E quando eu estou abraçando ele ao final do culto, eu disse para ele, uau, que mensagem, pastor Daniel, estou feliz demais. Ele olhou para mim, me abraçou, encostou minha cabeça no peito dele e falou, por pouco tempo, meu filho, Deus tem uma promessa para você. Você vai ser o pastor dessa igreja. Eu falei, o senhor está maluco? Eu sou o mais improvável de todo mundo aqui. Eu não tenho condições nenhuma. E outra coisa, pastor Daniel, eu tenho meu emprego, eu não largo meu emprego de jeito nenhum. Passou-se um ano e eles indicaram o meu nome para o pastor presidente. Quando meu nome chegou na mesa do pastor presidente, o pastor presidente falou o seguinte, não, esse aqui não. Josequiel, mas nem de jeito nenhum, Josequiel é brigão. Não tem uma reunião que Josequiel não levanta uma questão numa reunião. Acho que por isso que eu pago hoje com alguns, né?
Eu plantei, estou colhendo. E o pastor Daniel me chamou e falou: olha, eu estou indo embora. Eu queria que tu assumisse a igreja, mas o pastor vai fazer uma reunião com vocês. E ele pediu para usar o teu Nextel. Eu tinha Nextel na época. Botei o Nextel no meio assim, fizemos uma roda. E o pastor presidente anunciou o nome de quem assumia a igreja. Eu fiquei ali. Aí fui para Osório ajudar o pastor André na época. Depois abriram uma outra igreja aqui no Guará. Me botaram de segundo aqui e eu ali, perseverando. Um dia o pastor ali parou. O pastor Daniel estava aqui de volta. Liga para o pastor e pergunta: quem voltamos aqui agora? O pastor que estava ali foi embora. Nós tínhamos uma palavra que nós ouvimos aqui, que aqui em Xangri-Lá era a terra de matar profeta. Lembra disso, pastor Luiz? A gente ouvia muito isso. Não, aqui não se cria nada, aqui não dá certo. Xangri-Lá não, tem que ir para abrir em Capão. Quer abrir uma igreja? Abre em Capão. Xangri-Lá não dá. Nós ouvia isso o tempo todo. No dia que o pastor José Carlos recebeu a ligação, ele disse: eu estou indo ao Rio Grande do Sul a semana que vem. Prepara o Josequel. Nós vamos consagrar ele. Já tem teologia, já tem tudo direitinho. Manda ele botar um terno, uma gravata, tirar uma foto e mandar para nós. Porque era a convenção assembleiana. Eu tinha que tirar uma foto para a carteira da convenção de terno e gravata. Tive que emagrecer alguns quilos para poder botar um terno. E eu tirei a foto. E até hoje é a minha primeira credencial. O homem, ele vai ser usado, escuta o que eu vou falar, para que você passe pelo processo. O homem não tem o poder de barrar o que Deus tem para a tua vida. Mas Deus vai usar homens de coragem para dizer: calma um pouquinho, Josequel, não é a hora ainda. Senta aí, menino. Aprende comigo. Quantas vezes eu chegava em reunião com os meus pastores de Sapiranga, líder de banda, nossas bandas ali. Eu chegava na sala do pastor Souto, ele: ei, senta e escuta eu falar. Eu sentava e escutava. Pensa num cara acelerado, menino, cheio de vontade. Havia uma chama que queimava no meu coração por almas. Só que ainda eu não sabia como fazer. Mas quando a vontade de Deus está sobre nós, nós viveremos a promessa. Se coloque de pé comigo, meu irmão. Quando nós valorizamos os tempos, Deus está gerindo a promessa. Quantos creem que Deus está gerindo a promessa sobre a tua vida? Levante a mão assim, por favor. Eu vim profetizar essa noite que Deus está gerando a promessa. Não vai ficar como está. Vai chegar um tempo que você vai lembrar das coisas passadas e vai dizer: olha só o que eu passei. Eu passei por isso aqui. E olha onde Deus me levou. Quando eu olho para trás, Felipe, quando eu olho para trás do que já passamos, meu amor, dependesse dos homens, nós não estávamos mais aqui. Dependesse da aprovação das pessoas, nós não estávamos aqui mais. Mas Ele nos fez uma promessa, e nós dedicamos o nosso tempo, a nossa vida a viver a vontade dEle. Quantas vezes eu deixei de estar em reuniões de família para estar aqui num culto jovem? Quantas vezes eu deixei de ir para o cinema com a minha esposa e com meu filho porque não era tempo de ir no cinema aquela vez? Quantas vezes, Rodrigo, eu deixei de tirar férias porque não era tempo de tirar férias? Quando eu entreguei a minha casa e vim morar aqui atrás, me chamavam de louco. Eu falei, é um tempo. Eu vou estar aqui por um tempo. Mas quando nós estamos na vontade de Deus, nós não nos preocupamos. Nós soubemos, um dia Deus vai fazer.
Ele disse que faria. Um dia eu estou andando pela Paraguaçu, indo trabalhar. Eu trabalhava de segurança na Press, no condomínio Ventura. Frio de manhã cedo, eu não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro. Começou a chover, eu botei uma sacola plástica na cabeça. Coloquei umas sacolas plásticas nos meus pés para não molhar, porque eu ia passar por dentro de poça da água. Quando eu chego na frente do condomínio ali perto do Pacific, para frente um pouco, do Villas Resort, condomínio mais velho que tem aí. Deixa só o teclado um pouquinho, só para mim poder falar isso, que não vou me atrapalhar. Depois vocês tocam ficha comigo aí. O baixo está tremendo aqui embaixo, Vilar. Está me atrapalhando, Vilar. Aqui, ó. Está trepitando. E quando eu passei o condomínio Ventura, do Villas Resort, passou uma caminhoneta, me deu um banho de água, pastor Luiz. Eu falei, o que adiantou a sacola na cabeça? Porque a minha esposa falou, tem que botar uma sacola na cabeça, que vai pegar gripe e tem que ter uma sacola na cabeça. Molhou toda a minha roupa. Eu falei, Deus. Aí Deus falou comigo. Quem acredita em palavra de Deus vai vibrar comigo agora. Era uma caminhonete, Eu tinha um Chevette hatch, que eu andei 4 meses com ele aqui na praia. Estou indo para o ensaio da banda Resgate que nós tínhamos, levando a minha esposa para ensaiar, porque eu não cantava nada na época e não tocava mais. Saí do lugar que eu morava, estou indo. Quando eu passei no quebra-mola, fundiu o motor do abençoado do Chevette. Eu comecei a trabalhar, tinha que ir de a pé para o trabalho. Eu saía às 5:30 da manhã, 6 horas da manhã da Noiva do Mar. 6 horas da manhã saímos, para me chegar a tempo no serviço, porque eu não queria chegar atrasado, sempre tive muito compromisso. E eu tomei aquele banho e falei, Deus, cadê as promessas? Lembrei do meu culto de despedida na 20 de setembro. Uma irmã cantando virou para mim e falou, Deus vai te exaltar naquele lugar. Eu falei, Deus, cadê as promessas? Tomei um banho. Deus falou, olha para essa caminhoneta. Deus falou, um dia tu vai estar andando dentro de uma caminhoneta e tu vai lembrar que eu sou Deus na tua vida. Eu ouvi aquilo e falei, estou maluco, só posso estar maluco. Há uns 3 anos atrás, na véspera de ano novo, eu estou andando aqui no litoral. Passei por uma baixada de água e saltou água para cima. Quando aquela água saltou para cima, Deus fez eu olhar para os lados, tinha umas caminhonetas andando. E Deus falou, não esquece que um dia eu disse para você que você andaria dentro de uma caminhoneta. Olha para o que você está andando agora. Eu estava andando dentro de uma caminhoneta. Parece tão raso em tempos de crise falar de prosperidade, mas Deus falou que faria e fez. Talvez hoje você está em uma situação difícil. Talvez hoje você não tenha nem um Chevette hatch para andar. Mas andando pelas ruas do litoral, talvez você já olhou e disse, Deus, me dá uma casa assim. Deus, faz da minha vida. Talvez o teu pedido hoje é outro. Deus, restitui o que eu perdi. Você está passando por um processo. A palavra para você essa noite é persevere. Vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Você está disposto a viver a vontade de Deus? Está disposto? Está disposto a ver os outros sair para comer um lanche e você não ter para comer? Já aconteceu comigo isso, sabia, Vilar? Felipe pequeno, ele dizia, papai, eu quero um lanche. Eu dizia, não tem. Não tem, filho. As pessoas largavam nós na porta de casa, de carro, e elas iam para o antigo Bruxas comer lanche. Eu nunca disse que as pessoas não queriam me ajudar. Eu sabia que eu estava passando por um processo. Eu perseverei, irmãos. Se tudo acabasse hoje, eu posso dizer que sou um homem realizado com o que Deus fez na minha vida, na minha história. Agora talvez você está sonhando com coisas grandes ainda. Aprenda a valorizar as pequenas. Talvez você quer viver as promessas. Viva a vontade de Deus para você. Desfrute os tempos
entendendo cada processo. E se você quer viver aquilo que Ele te prometeu, nunca saia da vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você largue. A vontade de Deus não é que você pare. A vontade de Deus é que você persevere e que você seja alguém íntegro no secreto. Integridade no secreto, grave isso. Eu quero orar por você essa noite, que tem vivido dias. Seja humilde, meu. Essa mensagem essa noite vai receber, Rodrigo, pessoas humildes. Vem aqui, Marcelo, eu quero orar por você. E pela Rô, troca aí, Rô, por favor. Eu quero orar por você essa noite. Essa é uma noite que Deus está falando com você. Aí na galeria, tem muitos irmãos na galeria aí em cima. Eu sei que Deus falou com você. Saia daí, vem aqui, eu quero orar por você essa noite. Eu sei que tem dias difíceis. Tem dias que nós olhamos para a volta e será que vai dar? Será que não vai? Eu vim dizer essa noite para você que se você perseverar na vontade de Deus, você vai viver aquilo que Ele te prometeu.